Olá, estamos começando mais um podcast e hoje com um tema muito especial. Comece por você. A Simone tem uma frase que diz assim: antes de qualquer mudança lá fora, existe um despertar aqui dentro. O mundo, com toda a sua pressão, ele nos convence que a gente precisa correr. Correr para conquistar, correr para ser aceito, correr para ser aprovado. Mas se por um momento, talvez no silêncio da noite, talvez no meio do caos, a alma sussurra: e se eu parar? E se eu simplesmente me ouvir? É nesse instante que tudo começa. Eu quero te convidar hoje para essa jornada. Uma jornada de cura, de reencontro, de transformação. O mundo muda, sim, ele muda. Mas quando você decide mudar primeiro. Respire fundo, porque hoje nós vamos aprender muito nesse podcast. Simone, falando um pouco sobre autoconhecimento, o que significa, na prática, começar por você? Então, Giovana, eu gosto muito de fazer analogias, né? Tem um seriado bem antigo que chamava Viagem Fantástica. Era quando cientistas, eles eram diminuídos por uma máquina e eles entravam no corpo humano, normalmente de alguma celebridade, algum artista, para eles descobrirem o que estava acontecendo naquele ser humano. A pessoa estava passando por algum tipo de problema e eles entravam no corpo dessa pessoa através, dentro de um submarino, que era chamado até de Proteus, e eles diminuíam e conseguiam achar. Essa busca é mais ou menos isso que nós vamos fazer. Só que, ao contrário da gente entrar dentro de um submarino ultramoderno e se virar, você vai se voltar para si. Você vai começar a olhar e fazer essa viagem fantástica, mas para dentro de você mesmo. Isso todos nós deveríamos fazer em algum momento da vida, porque aí sim as pessoas vão ver mudanças fantásticas acontecendo nessa viagem. Que incrível! E assim, muitas vezes a gente acha que o outro precisa mudar, ou que o mundo precisa mudar, para que essa mudança aconteça dentro de nós. Como é que é isso? Por que você acha que as pessoas estão mais preocupadas com a mudança fora do que, em primeiro lugar, olhar para dentro de você? Porque é muito mais simples quando você olha o de fora. Você cria uma cortina, a pessoa cria uma cortina de fumaça. Eu não quero ver. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que tem determinadas situações que eu estou passando? Por que esse movimento ocorreu? Quando você começa a fazer perguntas, não para o mundo, mas para você, você começa a ver o que está acontecendo de verdade. Você passa um pano nessa lente e você começa a ver, é mais ou menos como se você fizesse uma cirurgia de catarata no seu coração. E a pessoa começa a ter uma transformação. Tem uma coisa que é muito interessante. Você já reparou que quando nós vamos para algum evento, você se veste, você coloca uma roupa e você se olha no espelho. Você olha, você vê se você está bem, nossa, ficou bom, ou não gostei disso. O que é o normal? A pessoa pegar e ir no guarda-roupa, no closet, não importa. E mudar de roupa e voltar para o espelho e falar, agora sim. As pessoas, normalmente, não é isso que elas fazem com a vida. Quando o reflexo do mundo, algo externo está de uma forma e eu não gosto, eu vou no reflexo e como se eu estivesse batendo no espelho e falar, muda aí, muda aí. Não vai mudar, porque você não mudou, a pessoa não se virou para ela e mudou. Então, a forma mais simples de você viver um mundo diferente é mudando você. Você muda você e aí o mundo vai se apresentar. Não é uma coisa fofa, como eu falo. Fácil. Fácil. Não é assim, por quê?
Todos nós temos uma programação. Quem fez essa programação? A vida. Quando você nasceu, nós éramos o quê? Um HD livre, né? Sim. Todas as possibilidades, tudo. Então, tudo que você viveu na sua casa, na sua família, na escola, tudo na vida, naquele momento, da infância até o período de adolescente, você pegou. Jeitos da sua família, tradições. Tem famílias aí que você vê médicos, médico, vem assim, né? O avô era médico, o pai era médico, o filho Vai era de médico. geração em geração. Geração em geração. Cria-se uma tradição. Quando eu tento mudar isso, aí que começam os desafios de verdade. Porque quando a pessoa sente, não, isso aqui é legal, isso aqui foi da minha família, mas eu não preciso repetir. Eu posso fazer uma escolha diferente, eu posso seguir um caminho diferente. Isso não é desonrar a família, isso é você seguir o que o seu coração está pedindo, porque as pessoas sentem isso, só que muita gente fala assim, não quero, eu vou seguir isso aqui porque naquele momento, para ela parece ser o mais simples. Só que isso tem um custo. A pessoa está fazendo uma escolha e através dessa escolha ela vai ter a colheita. Mas eu não queria um mamão, mas você plantou um mamão. Não adianta você na hora, no final, falar assim, não, eu queria ali um moranguinho. Eu falei, não vai. Então você, a partir de agora, você planta um morango para você ter a colheita do morango. Sim. A gente colhe muito aquilo que a gente semeia. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Isso, exatamente. Hoje a internet, eu falo assim, ela é fantástica. Porque você tem acesso à informação na palma da mão. Só que o que as pessoas fazem? É muito melhor eu ser coadjuvante, figurante da história do outro. E não ser protagonista da sua história. Exatamente. E era o que todos nós deveríamos ter. Esse olhar pra gente. Quem eu sou? O que eu gosto? A vida do outro ali é interessante, tudo, mas você não pode gastar o seu tempo, as suas horas do dia somente olhando para a vida do outro. Use, de repente, uma história do outro e fala assim, eu vou me inspirar na história de alguém. Isso é legal. Sim. Agora, sempre voltado para você. O que eu preciso aprender? O que eu preciso desenvolver? O que é gatilho na minha vida? O que me incomoda? Por que isso aqui me traz tanta coisa dessa maneira? Isso me incomoda. Aí a pessoa vai lembrar, às vezes, que foi algo da casa. Uau! E aí a pessoa fala, não, peraí. Eu tenho que mudar isso. Só que você tem um trabalho. É mais ou menos como a gente estava conversando antes de academia. Eu amo treinar. Só que as pessoas não têm paciência. Ninguém vai entrar na academia e vai falar assim... eu entrei, nossa, já estou no shape, 2 semanas de treino, já vou empurrar 220 quilos no leg press. Não vai. Até insano para a pessoa. Chega a ser uma maldade a pessoa pensar nisso. Tudo na vida é dentro do tempo. O tempo precisa ser respeitado. Quando a gente fala que o tempo é rei, ele é rei mesmo. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu vou cortar aqui o caminho. Não vai cortar. Você acha que vai cortar, entendeu? Você precisa respeitar, porque tudo que você formou na sua vida até a idade que a pessoa tem, existe um tempo que foi feito. Não foi de uma hora para outra, você não caiu ali, puf. Você tem um tempo para formar. Então, eu quero viver o novo. Para o novo, você também vai ter que ter o tempo respeitado. E aí são mudanças, pequenas mudanças que você faz diariamente que vão formar essa grande mudança para frente. Não de uma hora para outra, não por um passe de mágica, porque isso não existe. Não é da noite pro dia. Nunca será, nunca. As pessoas que estão aqui nos assistindo, Simone, o que você acha, assim, quais são os primeiros passos para quem deseja viver essa transformação? Você estava falando da importância do autoconhecimento e de você conhecer também a sua família, conhecer as experiências que você já viveu do seu passado, para você conseguir também mudar isso, transformar isso através de hábitos.
que você acha? Como começa essa mudança? Quais são os passos para que essa mudança aconteça? Olha, o que as pessoas... eu vou falar assim da minha experiência. O que eu sempre fiz. Quando chegou um momento da minha vida que, assim, eu estava bem, no trabalho que eu amo, tudo, só que chegou alguma coisa, algo estava me incomodando. E eu não sabia o que era. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a buscar o que isso que está ocorrendo. Eu fui nessa história da família, eu peguei um caderno e comecei a anotar coisas que eram ditas, situações que ocorriam na minha casa. E comecei a olhar, não com um olhar julgador. Porque meus pais faziam isso, porque isso era feito. Não, é entender o que esse comportamento acabou afetando na minha vida. E aí eu falei assim, peraí, isso aqui acontecia, mas isso não cabe na minha vida. Isso não me serve. Então, eu não estou querendo mudar para trás. Eu mudo em mim. Eu posso escrever uma história diferente. Eu posso fazer algo diferente. Entendeu? É isso que a vida te dá oportunidade. Você não muda passado. Você conta a história para frente, daquele momento e sempre para frente. Então é isso, você se limpa de determinadas situações. Mas eu lembro que fulano fez isso. Gente, esquece. Você não consegue, você não tem e nunca vai ter poder em cima do outro. Que incrível. Você tem poder em cima de você, das suas escolhas, o que você vai fazer por você. Toma conta do seu eu. Exatamente. E aí, se trate com carinho. Eu falo para as pessoas, olhe para um espelho e fale de manhã cedo. Nossa, quando você estiver escovando os dentes, você olha e fala assim, eu te amo, hein? Eu te amo mesmo. Você tá, olha, fantástica. Cada dia melhor. Tem gente que ri. Eu falo, mas por que não tem testemunha? Sim. Você não consegue olhar para o próprio espelho e falar isso? Peraí, gente, é treino. Tudo é treino na vida. Vamos treinar a se tratar com palavras de carinho. Palavra de afirmação. Exatamente. E com muito carinho. Que legal. Nunca use palavras, nossa, mas eu sou desorganizada. Você está afirmando algo. Não, eu sou uma pessoa organizada. E a palavra tem poder. Exatamente. Aí a pessoa fala assim, mas isso não acontece. Experimenta trocar de verdade. Não é fazer superficialmente, é de verdade. Você não tem como criar uma mudança brusca de uma vez só. Isso aí não vai acontecer. Você vê em pequenos micro resultados. E nisso você vai mudando um micro, esse eu consegui, esse eu fiz. E aí você vai alterando o macro. Você vai vendo que determinadas situações, elas param de se repetir. Porque quando elas se repetem, a pessoa fala assim, mas por que está repetindo? Normalmente a pessoa diz assim, a culpa é minha. Não tem culpa, é resultado. Não tem prêmio, não tem castigo. Sim. É resultado. Por que eu estou tendo esse resultado? Aí a pessoa pega e ela revê aquilo na vida dela, não é na vida do outro, é na vida dela. Eu vou modificar e aí eu começo a ver uma situação diferente. Eu estou mudando a minha roupa. Se eu estou mudando a minha roupa interna, o mundo vai refletir de maneira diferente. Uau. Entendeu? E funciona. Sim. Só que tem que ter tempo. E as pessoas não querem. Eu falo que hoje a internet deu efeito miojo, né? Macarrão instantâneo. Tão rápido. Pá, isso não tem. Não vai, porque você vai trabalhar. Foi como a gente estava conversando antes. Toda mudança que você vai fazer, você tem um opositor que vai se levantar no momento que você quiser mudar, que é você mesmo. Uau. A programação que você tem na sua mente, tudo que foi feito, ele vai se levantar e vai falar assim, por que você está fazendo isso? Você não é disso? Peraí. E ele fica aguardando. Então, não é
uma batalha que nem de Davi com Golias, que ele matou com uma pedrada. É Saul que perseguiu Davi. É isso que acontece na cabeça da gente. O seu opositor é essa programação feita. Você tem que ir trabalhar com essa sua programação. Ela vai sumir. Não. Você vai formar uma nova por cima. Lembrando que ela não desaparece. Se você em algum momento escorregar, ela tá ali de novo. Oi, olha eu aqui. Ei, ganhei de você dessa. No final, quando eles falam assim, a batalha é com quem? Nunca foi um contra o outro. Sempre foi e sempre será de você com você. Mais ninguém. E aí, quando as pessoas entendem que é isso, a vida começa a olhar, sabe? A se voltar para você de outra maneira. Nossa, agora está fluindo. Por que está fluindo? Porque a vida mudou? Não. Porque você mudou. Que incrível. Tá sendo um grande aprendizado aqui para mim. É assim, uma dúvida que eu tenho, Simone. Eu vejo que a gente se justifica muito, até de alguns comportamentos que a gente tem. Eu fiz isso porque um dia alguém gerou um trauma em mim, porque eu vivi um trauma. E como você falou, a gente sempre às vezes vai culpando o outro e a gente não se responsabiliza por aquilo que a gente está sentindo. Como que a gente consegue se blindar e parar de culpar o outro e comece a entender que eu preciso mudar? Como é que você, assim, pode dar essa dica pra gente? Então, o poder quando você nasceu, você tem o poder da escolha, que é o livre-arbítrio. Esse cetro é seu. Quando acontece uma situação, ao invés de se posicionar na vítima, nossa, por que isso aconteceu comigo? Por que fulano fez isso comigo? Por que essa situação ocorreu? Você para e fala assim, o que eu tenho que aprender com isso? Nossa, que estranho. Por que eu me posicionei e trouxe isso para mim? O que está acontecendo? Entendeu? Quando você muda o olhar, muda a narrativa, você sai dessa posição de vítima e você toma o cetro do poder para você. É meu, eu escolho, eu vou fazer algo diferente com isso. Então, nunca, como eu falei, vai ser a respeito do outro. Se você tomou uma volta, eu brinco com as pessoas que se você tem mais de 30 anos, você já tomou uma volta de alguém financeira, você já levou um chifre, você já teve um amigo que traiu. É a respeito do outro? Não. O que você vai fazer com esse limão que se apresentou para você? Não, peraí. O que eu tenho que aprender? Já sei. É isso. Eu não tenho, essa situação me trouxe esse aprendizado, me trouxe aquele. Então você, como adulto, você pega a responsabilidade. A vida é sua e não do outro. Porque se a gente fala assim, não, fiquei com raiva daquela pessoa, porque a pessoa fez. O poder está com quem? Com o outro. Com o outro. A sua vida está na mão do outro, porque o outro determinou como você vai agir, como você vai se sentir. Você não sente raiva? Lógico, às vezes acontece. Só que o que tem que fazer? Limpa. Não, peraí. O que eu tenho com isso? Eu vou aprender o quê? Isso. Então, ótimo. A cicatriz, ela não foi feita para te destruir. Ela foi feita para virar mapa. Porque se você formatasse, né, que tem gente que fala, eu gostaria de apagar o que eu vivi. Eu não gostaria, não. Eu posso me reconectar, eu posso me renovar. Uau. Porque se eu formatasse e esquecesse, eu cometeria o erro novamente. Porque eu esqueci. Agora, a partir do momento em que você ressignifica, o que você faz? Serve de mapa. Eu já sei para onde eu não tenho que ir. Eu vou buscar um caminho diferente. E a pessoa fala, mas e a pessoa que não quer? É livre-arbítrio. Ela tem o direito de escolher. Ninguém salva ninguém. Não existe. Quem tinha que salvar
alguém, as pessoas já fez isso há mais de 2000 anos atrás. Hoje, a pessoa se salva. Não tem ninguém que puxa ninguém. Eu faço. Ai, mas a pessoa ali, eu fico com tão, sabe, penalizada da situação. A pessoa está passando, às vezes, por uma situação que ela precisa passar. Você pode ser bálsamo, jamais bengala. Porque se você entra na posição de bengala, você atrapalha. É como se você pegasse a lagarta que está saindo do casulo, que ela está ali, e ela precisa daquele esforço, e você vai lá e corta aquilo. Você está atrapalhando a evolução. Não é para se meter na vida. Ai, mas aí eu não vou me tornar insensível. Não. O bálsamo existe para isso. Você pode chegar com uma palavra legal, você pode ser bálsamo de várias formas para as pessoas, mas sem se meter na caminhada de cada um. Do outro. Exatamente. Você tem que olhar para o seu. O que eu tenho que fazer. Aí sim. Aí dá ok. Eu não posso me responsabilizar por aquilo que o outro faz, mas por aquilo que eu vou fazer e como eu vou encarar. Exatamente, porque o outro... mas o outro fez comigo. Ele falou assim, não importa, você não tem como alterar isso, porque você não tem controle do outro. O que você tem que saber é o que eu vou fazer a partir do momento dessa minha escolha, disso que o outro fez comigo. O que eu vou fazer? Não, eu vou ressignificar, eu vou aprender. Isso aqui, já sei. Não caio de novo, entendeu? Vou andar, vou usar. Já sei, não tem isso. Você vai ter usar como bússola. Você vai montar todo um roteiro de viagem que você já não cai mais naquela. Você não vai tropeçar mais naquela mesma pedra. Você já consegue tirar aquilo ali do caminho. Sim. E aí a sua visão muda. Muda. Esse caminho aí, que é o bacana, mas é o que normalmente as pessoas fogem. Fogem do combate. E as situações difíceis, porque é inevitável, a gente vai encarar situações difíceis nas nossas vidas, né, em cada fase. É como você falou, elas vêm também para nos ensinar. Não é para nos prejudicar, para nos colocar numa caverna, acabou a vida. Não. A gente pode sim ressignificar. E eu tava até contando um depoimento pessoal de uma perda que eu vivi, e eu me culpava muito. Eu achava que aquela perda, de alguma forma, eu era responsável, eu era culpada. E isso que você tá falando sobre autoconhecimento, eu comecei a olhar para dentro. E aí eu comecei a refletir, será que a culpa é mesmo minha? Será que eu tô no controle de tudo e de todos? Não tô. A gente... tem um limite daquilo que a gente pode fazer, mas tem coisas que não dependem, né, da gente. E aí eu queria saber, Simone, em relação ao autoconhecimento, como que você acha, assim, a importância e a influência que você descobrir sobre você pode trazer resultados na sua vida? Qual é a importância do autoconhecimento? Você imagina se você sabe como determinadas coisas são gatilhos para você, você se prepara. Você já não tem mais, você não permite que o exterior te afete. Por exemplo, eu quando acordo, eu falo assim, meu dia vai ser fantástico, fantástico, maravilhoso. Eu determinei que meu dia vai ser daquela maneira. Eu lido com pessoas e as pessoas estão em momentos diferentes. Eu falo que cada um tem seu universo particular. Todos nós fazemos parte do todo, que as pessoas podem chamar de Deus, de universo, de consciência, não importa. Mas nós fazemos parte de um todo, só que cada um vivendo uma realidade diferente. Eu vou cruzar com essas pessoas no meu caminho. E aí você imagina, eu cruzo com uma pessoa que não acordou tão bem. Ela está passando por um problema, dificuldades. Aí ela, de repente, quando a pessoa vem muito irritada, antes ela teve uma frustração, ela teve uma tristeza antes. Por isso que ela está ali reagindo àquela situação.
eu determinei quando eu acordei que meu dia vai ser fantástico, maravilhoso. Aquela pessoa às vezes vem com aquele... Se eu fecho a porta, eu entendo. Ah, entendi, você tá... Olha, vamos tentar resolver da melhor maneira. Não mudei quem eu sou, não mudei o que eu determinei e minha vida seguiu. A pessoa, ela vai ter o caminho dela, só que não tem nada a ver. Você não pode deixar a pessoa te afetar. Não, porque você abriu a porta. Mas isso vem através, então, de um treinamento. Sim, porque você já viu que mais ou menos acontece assim, eu falo, tudo vibra. Tudo no universo vibra, o planeta vibra. Se você olhar para o mar, aquele vai e vem das ondas, o mar está respirando. Você vê o planeta, tudo, você olha para a natureza, você olha para a obra de Deus, você fala assim, gente, não tem nada parado, nada. Tudo em movimento. Tudo em movimento, tudo. E aí... Você está vibrando de uma maneira, a pessoa está irritada, aí tá ali, naquela irritação. O que você vai atrair para você? Você acha que você vai atrair pessoas super calmas? Não, olha, lembra da gente na época da escola? Os grupinhos eram todos parecidos. Os nerds ficavam junto dos nerds, as patricinhas junto, na minha época populares. A gente fala, populares que hoje eu falo, mas a gente falava na época patricinhas, as patricinhas todas juntas, os mauricinhos todos juntos. Por que aquilo? Porque existe uma identificação, existe uma frequência similar. Então, o que as pessoas têm que tomar cuidado? Com a frequência. O que eu estou vibrando? Porque dependendo do que você está vibrando, é o que você vai atrair. Aí fala assim, não, mas eu não quero isso. Quer ver um exemplo? Andou um tempo atrás rodando na internet um menino, uma criança que ele foi brincar com os vizinhos, parentes, alguma coisa assim. Na primeira brincadeira que ele teve, ele ganhou um chuchu. Caiu num baldinho lá e ele ganhou o chuchu. E aquela criança ficou tão irritada com aquilo. Toda brincadeira que foi feita a partir desse momento, adivinha o que ele ganhou? Um chuchu. Ele, olha, eu vendo aquilo, eu ri, eu falei, gente, ele é a personificação perfeita disso, da vibração. Aí falou assim, mas ele não queria o chuchu. O universo não quer saber. Se ele está vibrando no chuchu, ele vai receber chuchu. E ele recebeu um monte de chuchu. Olha. Imagina se ele tivesse vibrado ali, lógico que isso é uma criança, mas se tivesse uma consciência maior, ele tivesse vibrado ali, que ele ia ser o campeão, que ele ia receber o doce que ele queria, ele teria mudado. Só que não, ele deixou que aquela energia, aquela vibração crescesse nele e ele começou a atrair mais do mesmo. Só o chuchu. Só o chuchu. E fica a vida da gente exatamente assim. O que as pessoas têm que tomar cuidado? Com a vibração. Por exemplo, você já viu assim, uma pessoa que terminou um relacionamento. O que ela vai ouvir? Sofrência. O que acha que essa música vai fazer? O que vai fazer com ela? Vai deixar a energia dela baixa. Porque tudo vibra. A música, o que eu vejo, o que eu escuto, tudo vai influenciar na minha forma de sentir. Então, o que uma pessoa que está assim, o que ela deveria fazer? Vou fazer um caderno de gratidão, vou agradecer tudo. A pessoa fala assim, mas eu não tenho. Tem, se você pensar, você tem cabelo, se você tosse, se você tem o corpinho completo, se você dorme em uma cama, se você tem o que comer. Tomando banho de água quente, tendo água. Tendo água. Eu falei, gente, você tem milhões de coisas. De motivos para agradecer. Para agradecer. Então, se mudar, eu tô triste, é um momento meu, eu tô triste, mas eu vou escolher uma coisa diferente, eu vou ouvir uma música diferente. Pega uma música e eleva a vibração. Ouve uma música que te enalteça, que coloque pra cima, dance sozinha, entendeu? Na frente do espelho, você faz automaticamente que a temperatura, que a frequência suba, porque nunca vai deixar de existir.
como eu falei para você antes, nunca vai existir algo sem existir o seu oposto equivalente. Quem faz a mudança desse grau, desse termômetro, somos nós. Então, se eu vibro de uma maneira, é o que eu vou atrair. A pessoa fala assim, se você está irritado, você vai atrair gente irritada para você. Se você está bacana, você vai atrair gente bacana. Eu hoje, quando eu acordo, eu falo assim, eu só atraio gente sensacional para minha vida. Só gente sensacional. Então, aí, foi como eu conheci você, Sim. outras pessoas, a pessoa vem, eu falo assim, só sensacional, eu sei. Eu tô feliz, porque eu te admiro muito, então tô muito feliz que a gente tá aqui na mesma sintonia. Então, é dessa maneira, Sim. é a vibração. É a vibração. É uma escolha, não é mágica, é escolha. E aí o universo vai falar pra você, escolha o que você deseja. Aí legal. A pessoa fala... eu não sei. Então vibre. Eu não sei ainda o que eu quero, mas eu quero sentir amor, quero sentir. Então sinta amor, sabe, vá para a natureza, vá olhar, não fica olhando a vida do outro, a briga do outro, não sei o quê. Se encha daquilo que você deseja. Alegria, se encha de alegria, sabe, passeie, vai para um shopping. Ai, Simone, mas eu não tô com grana para... Não interessa, vista a melhor roupa, vai para o melhor shopping, olha, sinta aquela atmosfera, respira aquilo. Você muda a frequência. Que legal. Muda. É isso que as pessoas precisam trabalhar, porque quando você afunda, se você não fizer nada, ninguém vai... eu não tenho minha vida. Tá bom, você quer mais. E ele vai te dar mais coisa daquilo aí, porque você está vibrando daquela forma. Então, mude vibrações e você muda a sua realidade. Não, isso é sensacional, isso é incrível. E você passa a valorizar também cada segundo da sua vida, porque a gente vive numa sociedade, como a gente estava falando aqui, que é tudo muito corrido, tá todo mundo com pressa, que a gente não consegue parar para viver o agora e o hoje. E é isso que eu queria falar agora sobre um pouco de emoções, sobre mente que a gente está falando aqui. Como que os nossos pensamentos e as nossas emoções afetam a nossa realidade. Esse aí é complicado. É complicado no que tange assim. Você tem um corpo que ele trabalha quimicamente. Então você cria padrões. Esses padrões, as pessoas podem conversar com médicos. Eles vão explicar o cérebro, a parte da máquina cérebro, ele cria, dependendo do que você faz. Uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de reclamar, ela cria quimicamente substâncias para aquilo ali. Então, ela se sente frustrada, ela se sente... A vida dela... Abismo chama abismo. Exatamente. Então, ela está vibrando e o corpo acompanha. Mais ou menos tem gente, por exemplo, a depressão é uma doença. Só que o que acontece? Quando a pessoa ela criou um padrão da depressão, ela precisa trabalhar para tirar isso. Ela tem que encher a vida dela de dopamina, de coisas que agradam e tudo, mas dopamina boa, dopamina saudável, que é atividade física. Eu vou para a praia, vou para o campo. Essas coisas ajudam. Mudar de roupa, você muda o estilo, você simplesmente faz um corte de cabelo, você dá uma alterada. Aquilo ali tudo te ajuda. Quando a pessoa tenta mudar, eu falei, vai levantar o opositor. Mas você não é assim? O cérebro, ele cria quimicamente substância para fazer a pessoa voltar para aquele padrão. Isso é muito forte. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Ela pega e toma remédio, que é um bloqueador, para que ela viva a vida. E aí, o que acontece? Ela criou um ciclo na vida dela. Ela não tratou a causa. Não tratou a causa. Ela só está tratando os sintomas, mas que não vai resolver. Não vai resolver. Então, você tomar cuidado com o que entra, nada fica à toa na sua cabeça. Por que isso eu estou pensando? Teve um filme que eu assisti que uma moça, ela era alcoólatra. O que aconteceu com ela? Ela tinha uma questão com a mãe.
A mãe colocava ela tanto para baixo, falando, que ela começou a ouvir a voz da mãe dela. A mãe dela já não estava mais viva e ela continuava ouvindo. Então, para ela bloquear a voz da mãe dela na cabeça dela, ela bebia ao ponto de se embebedar e ao ponto de se tornar alcoólatra. É como se a gente se anestesiasse para não sentir a dor. Exatamente. E você pode fazer isso de várias formas, através do álcool, das drogas. Exatamente. De outros vícios, também até do dia a dia, do açúcar, do doce, que ali é um refúgio, né? Exatamente. Uma válvula de escape. É, uma válvula de escape. Tem gente que fala assim, eu vou, aconteceu alguma coisa, a pessoa vai lá e come. Eu falei, a comida não foi feita para isso. A comida foi para sua sobrevivência. A pessoa pode olhar o quê? Mais pro natural. Eu posso fazer escolhas? Opa, posso? Eu não vou comer um biscoito. Eu vou fazer uma salada, eu vou fazer legumes, eu vou comer uma carne. Eu vou encher o meu templo de coisas boas. A pessoa escolhe fazer algo diferente. Ok. Entendeu? Porque é livre-arbítrio. Você tem o direito... São as suas escolhas. São suas escolhas. Sempre serão as escolhas. E aí o resultado, não tem como a pessoa pegar e falar assim, não, mas não era o que eu queria. Não, você escolheu. Não tem como. Você pode até contar uma história diferente. Mas que você escolheu, você escolheu. Então, tomar conta disso que passa na cabeça, que nada fica à toa no pensamento, é importante. Não é mais ou menos quando uma pessoa vai levar um cachorro para passear, abre a porta, o cachorro sai puxando, as pessoas, todo mundo acha engraçadinho. Gente, isso é cachorro sem treinamento. O cérebro da gente, o mental, faz a mesma coisa. Se a gente não controlar, ele vai te levar, começa a pensar, a pessoa acorda e fala assim, meu Deus, tenho tanta coisa para fazer hoje, aí tá tomando banho, fala, cara, nossa, eu tenho que ir lá, não sei o quê. Ele não tá vivendo o momento, ele tá sempre à frente. Aí é que cria ansiedade. A pessoa fica... Excesso de futuro. Excesso de futuro, exatamente. E a pessoa fica, olhar para si, o que eu tô fazendo agora? É esse momento. O que é mais importante para mim? Esse momento. E aí a vida faz assim, a pessoa às vezes, eu falo, fala de modo audível com a cabeça. Quando ela começa, você fala, fica quieta. Quem tá aqui no controle sou eu. A cabeça automaticamente faz assim, ela para. Você tomou o controle. Aí as pessoas, nossa, eu não consigo. Eu falei, você tem práticas para fazer isso, para você aprender. A pessoa fala de meditação, a pessoa fala, é algo holístico, é algo... Não sei. Eu falei, não é. Senta num lugar, sorria, porque esse movimento do sorrir, você traz dopamina para o seu corpo. Ele enche o seu... Porque você está sorrindo. O cérebro não... tá sorrindo, tá feliz, então... te dá substâncias que te deixam mais feliz. Você senta lá e respirando. E fica lá um tempinho ouvindo uma música e fala assim, mas a cabeça fica falando. Você fala para ela, fica quieta aí. Agora é o momentinho da gente. Essa prática, eu falo, começa com 5 minutos, vai com 10. Por quê? O que você está fazendo? É nada disso, não é nada disso. Fica quieta, estamos bem. Nossa, você tem isso para fazer, você está perdendo tempo. Fica quieta. É o que a gente estava falando, é se ouvir no meio do caos. Exatamente, é você descansar na tempestade. Descansar na tempestade. Isso é treino. E por que é tão difícil? Por que assim, a gente não consegue mudar esses padrões mentais? E eu queria ter a sua dica. Como é que a gente consegue transformar isso dentro de nós? É tão difícil descansar no meio da tempestade. Por quê? Muda. Uma das coisas que a gente precisa ter, essa mudança de linguística. É muito tranquilo para mim mudar. Olha. Porque quando você fala é muito difícil, automaticamente seu cérebro fala assim, então tá bom, vou te dar dificuldade. Você não consegue. Você não consegue, porque você verbalizou antes. Quando falam assim, a palavra tem poder, ela tem mesmo. Quando você diz, eu consigo, eu faço por mim, porque é onde eu tenho poder. Eu tenho poder supremo
aqui. Nesse momento, nesse corpo, eu tenho o poder. Ah, mas meu pai, minha mãe não falavam assim. Gente, ninguém muda. Ninguém. O que falavam de você, vão falar, vão continuar falando. Você não vai agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu isso. Então, esquece isso é utopia. Não vou agradar. Mesmo a pessoa não tendo agradado os pais, não sei o que, você pode escolher. Quando a dor é muito grande, procure ajuda profissional. Mas procure. Sente com alguém que você se identifica. Tem um monte de terapeuta. Isso, tem um monte de gente. Se identifique com alguém, um terapeuta bacana, porque a pessoa fala assim, eu vou te indicar fulano, não sei o quê. Você tem que ver se aquela pessoa tem ali você gosta, sim, tem uma empatia. Porque se não for, você pode... Esquece. Até para qualquer profissional. Você tem que ter uma identificação com ele. Porque senão não flui, não funciona. Você vai se travar e não vai fazer. Então, eu dou essa dica porque eu tive isso na minha vida. Eu tive dores na minha vida que, quando eu olhei que elas estavam maiores do que e eu estava alimentando, eu estava ali num ciclo de alimentando aquela coisa ruim, que eu falei assim, não é isso que eu quero, foi para isso que Deus me colocou aqui. Eu não sou fantoche nas mãos de Deus. Tem um propósito. Então, o que eu fiz? Eu falei, peraí, vou arrumar a casa. Uau. Eu sentei, fui para uma pessoa e tive assim, uma alegria muito grande de encontrar uma terapeuta que me orientou. Ele vai fazer milagre? Não, não vai fazer. Ele vai te mostrar a estrada. Essa estrada aqui é bacana para você, mas quem vai passar por ela é você. E aí eu fiz. Eu fui olhar meu lado espiritual, que não tem a ver com religião. Tem a ver de você olhar para você, a sua conexão com Deus, com o superior, com o universo, independente do nome que a pessoa dê. Ela vai se voltar para a pessoa. Essa conexão. Quem eu sou? E a vida simplesmente dá aquela acertada. Você vai ter... vai zerar. Aí zerou os desafios. Claro que não. Não. Você zera ciclo, abre outro, zera ciclo e abre outro. Dessa maneira, o importante é você se limpar, entender que não é o outro, não é raiva, não é mágoa, não é ressentimento, porque isso só prejudica a própria pessoa. Ela pega a pessoa ali, às vezes aconteceu uma situação, ela pega aquela pessoa e enterra dentro dela. Matei a pessoa dentro de mim. O que acontece com uma coisa que a gente enterra, que está morta, ela apodrece. Só que apodrece aonde? Dentro da gente. Aí o que acontece? Um monte de doença. A pessoa desenvolve porque o corpo não foi. O corpo é um templo. Olha o que você está colocando para dentro. Eu falo para as pessoas, gente, você tem... mas você não sabe o que eu passei. Eu falei assim, você não sabe o que eu passei. Todos nós passamos por situações. Ninguém está nesse planeta à toa. Não, Deus está ali. Eu falei, cada um vai contar a sua história. Então, pegue a sua história e entenda que aquilo ali, Deus não pediu para você colocar dentro de você. Você está colocando por uma opção, por uma escolha sua. Limpa, libera. Quando a gente fala do perdão, né? O perdão, ele é para isso. Ele é uma limpeza. Você segue, e aí eu vou ter que conviver com a pessoa perdoado. Claro que não. Você libera a pessoa, você não precisa nem olhar mais, mas você não precisa amaldiçoar a pessoa. Sim. Fulano, não sei o quê. Se você não consegue abençoar, peça que Deus abençoe, que Deus o abençoe, que Deus o abençoe, que Deus o abençoe. Sim. Repita isso, mas limpe de você. Limpe, não carregue coisas que vão, no futuro, destruir tudo isso aqui que foi dado a você como um presente, como uma dádiva. Você não tem que se moldar, você não tem que mudar para o ruim, com ressentimento, porque o outro fez. É aquele do poder. Com quem está o meu poder? Não está distribuído. Fulano, cicrano, não sei o quê, aquele ali fez. Não, o poder é meu. Eu posso falar assim, quantas versões eu, Simone, tenho.
Eu sou grata por cada Simone, cada momento da minha vida elas foram destruídas para que essa nova versão surgisse. Só que é uma versão que eu não carrego pedra. A pessoa fala, mas você não fica bronqueada? Eu falei, gente, eu já tive inúmeros motivos com inúmeras pessoas para carregar mágoa. Só que eu escolhi que eu não vou carregar isso. Não combina com você. Não combina. Eu quero alegria, eu quero felicidade. Leveza, porque eu vou colher. Esse jardim é meu. Eu vou colher as flores dele. Eu não quero um jardim com problema. A mágoa, a gente fala assim, é uma má água. Ela pega uma água, deixa parada, ela apodrece. Sim. Então, assim, eu não quero... A minha vida é um rio, só que é um rio maravilhoso, é um prado verde. É isso que eu quero. Não é por uma questão de... uma coisa... Não é assim, fora da realidade. É uma coisa real. E quanto mais... eu não sou uma pessoa assim, que eu falo fofinha, porque a pessoa... então ela é um anjo de candura. Não, eu sei quem eu sou. E por saber quem eu sou, eu decidi o que entra em mim e fica. Então, o poder é meu e meu. Então, eu sei essa identidade. Essas Simones, eu olho para trás e agradeço cada uma delas. Porque foi através delas que eu cheguei nesse ponto, entendeu? Então, é uma questão de trabalho, é uma questão de escolha. Mas a pessoa tem que escolher mesmo, de verdade. Eu vou fazer pelo outro, por outro? Não, por mim. Porque quem vai colher isso? Eu vou colher. Então, você não vai deixar que a sua porta fique aberta à mercê, como se fosse um papel na ventania que o vento sopra para lá e para cá. Não, eu determino. Fulano, não, isso aí não me serve, isso aqui, não. Isso aqui eu vou levar de outra maneira. E você não se afeta mais com situações. Aí você descansa na tempestade. Uau, que incrível. Eu ouvi uma frase que diz que o perdão, ele é uma decisão. Você não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa porque você merece ser livre daquele sentimento. Exatamente. É isso que o perdão traz. A força dele é nesse sentido. É o que você faz com... Como nós falamos antes, né? Não é a respeito do que o outro te fez. É a respeito do que você faz a partir do momento que o outro fez algo com você. O que você vai fazer? Entendeu? Aí Deus te convida. O que você quer? Entendeu? Aí a escolha é sua. Falo, para Deus, está pronto. E a pessoa fala assim, mas eu tinha que passar por isso. Gente, a criação, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Só que a gente, perto de Deus, o que nós vamos vivenciar? Nada. Porque é tudo perfeito. Quando nós estamos aqui, nós temos o poder de vivenciar tudo. O perdão, a gratidão, a alegria. Vão acontecer as outras coisas? Sim, porque você trabalha num mundo que trabalha com os dois polos. Ele tem. Só que dependendo do que você está escolhendo, você vai modificar tudo à sua volta. Quando a gente fala que o poder está com a gente nas nossas mãos, é exatamente onde está. Então, se eu quero pegar o meu poder e quero deixar com a outra pessoa, é sua escolha. Você está fazendo escolha. Mas escolha de forma consciente. Não para chegar lá na frente e falar... mas não era isso que eu queria, querido. Se você queria a carne, por que você ficou pedindo frango? Eu vou te dar o que você pedir. Peça, mas peça de verdade. Faça de verdade por você, não pelo outro, entendeu? Não tenta salvar ninguém. Se salva, porque hoje as pessoas, o que eu mais vejo é frustração, falando assim, por que o mundo acontece tanto? Você tem a sensação, eu vi um comentário de uma pessoa na internet falando assim, eu vejo pessoas do bem, fazendo bem para os outros e levando rasteira, e vejo pessoas fazendo coisas erradas e se dando bem. Aí eu falei, primeiro,
que é aquela parte do bálsamo. Seja bálsamo, mas não espere nada em troca. Seja o bálsamo e pronto. Bengala, não. A pessoa, ela tem que viver uma situação, deixe ela viver. Nossa, mas isso dá uma dó. Sim, mas a indignação não pode ser sua. Você pode se indignar com a sua vida. Pô, isso não tá legal pra mim. Cara, por que isso tá me incomodando? Cara, aí você, através dessa indignação, você faz a modificação. Do outro, você não consegue fazer. E essa ideia de que as pessoas fazem errado, estão se dando bem, isso aí é utopia. Porque cada um será dado conforme sua obra. É um plantio, vai ter uma colheita. Para você saber de verdade o que a pessoa vai colher, você teria que seguir a pessoa ali 24 horas por dia. Isso não existe. A vida do outro é do outro. Entendeu? Não se preocupe com isso. Se preocupe com a sua. O que eu faço? Como eu estou me cuidando? Para de levantar cortina de fumaça e olhe para a sua vida, de verdade. Aplauda realizações de outras pessoas, mas que tragam para você dopamina bacana. Agora, a fofoca, o outro foi lá e fez, o outro traiu fulano. Não tenho, isso aí não vai modificar minha vida. Não vai edificar nada na minha vida. Nada. Pra que você está acompanhando? O influenciador fez não sei o quê. Separou. Eu tô nem aí com a vida. Cada um vai fazer ali. É o universo dele, vai dar conta do universo dele ali. Ele vai ter os desafios, as questões dele. A minha é diferente, então eu vou cuidar de quem? De mim. Não tenho como cuidar do outro, entendeu? Não existe isso, essa alienação. É isso que eu queria falar com você. Você tinha comentado sobre essas distrações. E eu queria que você falasse um pouco pra gente. Porque muitas vezes a gente perde o nosso propósito, a nossa missão. Porque a gente tá distraído. Principalmente com a internet, Instagram, rede social, vendo a vida dos outros, fofocas, enfim, vídeos. E a gente não foca naquilo que é importante. O que seria isso, Simone? É essa fuga. Eu prefiro, a minha dor às vezes é tão grande, eu olho e falo assim, eu não consigo resolver essa questão. Lembra da linguística? Se eu verbalizo que isso é impossível para mim resolver, que é muito difícil para que eu resolva, o que acontece? Você não vai resolver. Você já está dizendo que não tem, você já determinou que aquilo ali não vai funcionar. Então é muito mais fácil. Eu esqueço da minha vida e vou olhar para a vida do outro. Eu vou ser o figurante ao invés de ser protagonista da minha. Eu anestesio a dor. Anestesia a dor. Com distrações. Sim. E não enfrento. Só que aí o que vai acontecer? Em algum momento você vai ter a colheita disso. Isso se volta, aí a pessoa fala, poxa, mas... não igual o chuchu que você estava falando. Exatamente. A pessoa está vibrando ali. Falei, se pare e se pergunte. O que isso vai mudar na minha vida? A internet, ela tem coisas maravilhosas. Existem conteúdo, pessoas que falam e tem conteúdo fantástico. E a pessoa pega e simplesmente esquece. E não vai. Por quê? Mudar assim é complicado. Como eu falei, o opositor, ele não quer mudança. Ele vai trabalhar para que você volte para a programação. Mas ele não sabe que seria melhor e não sabe nada. Ele sabe que você tem uma programação ali. Por exemplo, eu era muito reativa. O que acontecia comigo? Eu atraía situações de reatividade. Uau! Quando eu passei a ser mais contemplativa, a pessoa está falando às vezes, aí eu paro, eu saio da cena, a cena está acontecendo, eu olho e falo assim, essa pessoa está falando o quê? Está falando para mim ou a pessoa está me usando como um espelho? Porque normalmente numa briga é isso, a pessoa começa a falar com você, você é isso, você é aquilo, você para! Ao invés de você olhar e falar assim, gente, que absurdo, como a pessoa tem coragem, eu gosto da pessoa, a pessoa fez isso, eu já fiz isso por ela, não sei o quê. Esquece, para a cabeça e fala assim, presta atenção, de quem que a pessoa está falando de verdade? Aí você olha assim e fala, opa, não é de mim não, ela está me usando como espelho, ela está falando é dela. Porque uma pessoa que está feliz, que está em alegria, ela não sai distribuindo farpa para ninguém.
ela tá feliz, ela tá ali cheia de dopamina. Como que ela vai distribuir farpas? Se a pessoa está distribuindo farpas, ela está falando dela. É uma saudade de mim? É uma falta do meu eu que você coloca na responsabilidade do outro? Do outro. E você precisa falar. Só que aí o que você faz? Você não consegue se ver. Às vezes não faz nem de propósito. É quase inconsciente. Sim. Ela vira e a pessoa começa a falar. Se você recordar várias discussões com pessoas na sua vida, você vai ver que muita coisa que foi dita na discussão sendo apontado para você, para a pessoa, né? A pessoa está falando dela. Aí fala assim, gente, mas é isso. Aí a pessoa... Eu já tive uma discussão com uma pessoa assim, uma discussão não, a pessoa falou. Eu assim, ouvi, estava pelo telefone, ouvi no final, eu falei assim, olha, você tá ligada que tudo aí que você falou é de você, né? Nossa, pensa numa pessoa aos pulos. Aí, lógico que a pessoa desligou o telefone, porque eu destravei. Pum, sabe? Acabei com a... Mostrou a verdade. Com poucas palavras, eu não me exaltei. Lembra? A porta estava fechada. Mudou o meu estado? Não. Eu fiquei normal. A pessoa desligou. Falei, não posso fazer nada. Eu posso mudar o outro? Não. O que eu posso fazer? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Que Deus não deixou afetar. Não deixa, porque eu entendi do que se trata, você de discerniu. quem a pessoa... Exatamente. Então, quando você amadurece, o amadurecimento é exatamente isso. Você não vai viver desafios? Vai. Não, eles não param, porque você é um ser humano em construção. Sabe aquela ideia do que tem até uma estátua, né? Que é uma pessoa mesmo se esculpindo, um homem se esculpindo. Sim. É isso. Nós somos o nosso próprio artista. Nós nos esculpimos todos os dias. A partir de decisões, de situações, até do que ocorre. Pô, peraí, isso aqui não vai. Então, quando eu consegui... Quando a pessoa falou, eu falei, gente, que orgulho de mim. Eu tô muito evoluída, Nossa, eu muito avançada. Nossa, e você incrível. Não precisa esperar isso de ninguém. Você mesmo se dá o tapinha nas costas. Sim. Entendeu? Isso é o fantástico. Isso é maravilhoso e é uma evolução mesmo. Você olhou pra você e você falou, peraí, como é que eu vou reagir a isso? Exatamente. Ou não vou reagir, vou ficar... em paz, porque eu não posso me responsabilizar pelo outro. Exatamente. Isso é uma maturidade que eu preciso aprender muito. E você acredita que é possível mudar por fora aparência, hábitos, rotina, sem mudar antes por dentro? Onde começa essa mudança? Você sabe aquela história o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Hoje em dia não faz mais diferença, porque já está aí. A mudança, às vezes, a interna, ela precisa de dedicação. Ela vai puxar mais da pessoa, mas ela pode começar por fora. Como eu falei, um corte de cabelo, uma roupa, sabe? Uma atitude diferente. Vai passear no shopping. Não, Simone, mas ainda eu não estou numa evolução de uma discussão e chegar nesse ponto de fazer. Ok, mas comece fazendo. Faça algo. Se movimente. Faça algo por você. Se sinta, sabe? Olha, fala assim, quem eu sou? Nossa, eu sou um ser tão maravilhoso, tão incrível. Tenta ver o que tem na sua constituição. Se você olhar para o corpo humano, ele é uma máquina fantástica. Você imaginar que um ser humano começou com um tamanho de um feijão e um coração e tudo foi formado, nós somos seres extraordinários. Extraordinário. E a pessoa pega e fala, ela esquece desse papel, quem eu sou de verdade, e ela se aliena com o que o outro falou, com o que o outro fez. As pessoas têm histórias diferentes. Tem gente que vai falar,
desafios de família. Tem gente que não tem isso. Minha família é tão amorosa. Mas ela tem algo, não está aqui à toa. Sim. Então, buscar a si, entendeu? Faça uma mudança e comece fazendo. Porque vai ter os micro resultados. E através dos micro resultados que a pessoa tem que querer mesmo. Eu faço uma semana, porque tem gente que fala assim, 21 dias para mudança. Até parece. Não é assim, porque para mim funciona diferente. Por exemplo, eu sou treinada em mudança, meu cérebro já acostumou. Então, a minha virada é muito mais rápida, porque ele já acostumou. Eu falei, não adianta. Para quem nunca fez, vai levar um tempo maior. Quanto é esse tempo? Não sei. Tem gente que vai exigir um tempo maior. Tem outras pessoas que vai ficar num tempo menor e tá tudo bem. Cada um tem um processo. Exatamente. Respeitar esse processo só é manter o foco. Ir todo dia, uma coisa, sempre. Eu tô ali, tô caminhando, sempre, sempre, sempre. Lembrando que você tem um opositor que tá só te esperando. Você quer ver uma analogia que eu faço? Bariátrica. Tem gente que faz a cirurgia, hoje nem tanto por conta daquela substância da caneta, né? Então vão esquecer, a bariátrica vai sumir. Mas vamos lá. Sim. O que acontecia com a bariátrica? A pessoa vinha, ela não chegava àquele peso de uma hora para outra. Lembra do tempo? Sim. Ela leva um tempo para chegar naquele peso. Chegou naquele peso, ela quer eliminar aquilo sem respeitar o tempo. Aí ela faz uma bariátrica. Fez a bariátrica, nada contra a bariátrica. Eu não tô aqui para discutir quem faz, não é julgar ninguém, é só para mostrar o que é bom ou não. Mostrar o que acontece. A pessoa faz a bariátrica. E aí, em pouco tempo, ela vai e reduz aquele peso por conta da cirurgia, do que ela vai comer e tudo. Diminuir o peso. Aí você pega um estudo que foi feito de uma faculdade, que de 100% de pessoas que fazem lá um estudo que foi feito, que fizeram bariátrica, as pessoas que voltaram a engordar foi de 92%. Nossa. 92%. É um número muito alto. O que acontece? A pessoa não respeitou o quê? O tempo. O opositor, ele mudou o que era a causa? Não, ele tentou mudar o reflexo. Ele não mudou, ele não fez a causa. A causa seria a mudança de hábito. De hábito. Ele tentou mudar a consequência. Eu tento mudar o reflexo, o espelho. Aí o opositor fica esperando e fala assim, eu te conheço. Eu sei que você descarrega as suas emoções através da comida. Você vai voltar uma hora. E aí, o que acontece? A pessoa volta. Quantas pessoas que fizeram bariátrica voltaram a engordar? Porque não teve uma mudança de mente. Aqui não mudou. E aqui não mudando, o opositor, ele pega de volta. É meu. Então, respeite o tempo. O ritmo, ele vai ocorrer. A pessoa vai mudando. Por isso que o importante é um passo de cada vez, por mais longa que seja a sua estrada. Eu falo que tem esses ditados que são lindos, né? Só que eles trazem verdades. Só que as pessoas preferem não falar. Tem gente que fala pra mim assim, eu falei, o que você deseja? A pessoa fala, eu queria ver a paz mundial. Aí eu falo, não, tá bom, no próximo concurso de Miss você vai falar lá, paz mundial, e vai fazer até acenar assim. Eu falo pra pessoa, você bebe água? A pessoa, oi? Você bebe água? Aí a pessoa... Eu falei assim, imagina, olha o que nós fazemos. Você está preocupada com o externo, que você não tem controle no macro. Mesmo. Você tem no seu. Beber água, quem não bebe água, você aciona um sistema de segurança no seu organismo chamado retenção de líquido. O organismo começa a tirar líquido do seu organismo inteiro para poder filtrar o sangue. E aí a pessoa começa a ter problema porque não bebe água. Algo que é tão simples. E que tem um valor absurdo. Exatamente. Então,
ao invés de você olhar para o macro, que você não tem controle, a paz mundial, você não determina a cabeça do que está acontecendo na Rússia, em outros países. Sim. Mas você decide o que você vai fazer por você. Beba água. Eu não gosto do sabor da água. Coloque, pingue limão, coloque a folhinha de hortelã, coloque a laranja, entendeu? Faça algo por você. Cuide de você. Aí você vai ver se todo mundo, você imagina, igual o trabalho de formiga, se todo mundo fizesse isso por si, imagina a alteração no mundo. Nossa. E ocorrer maravilhosamente bem. Então, verdade. não tem. É olhar realmente para si. Dessa maneira. Aí você vê as maravilhas acontecendo, entendeu? É incrível. E quais mudanças, então, Simone, que a gente tem o controle no nosso dia a dia, você acha que nos ajudam a ter essa conexão com o seu eu mesmo? Quais são essas mudanças assim do dia a dia, hábitos que você pode adquirir que vai te ajudar a ter essa conexão com o seu eu? Então, como eu falei ali, você pode, ao acordar, se afaste do celular. Gente, tem gente falando, eu não consigo. Tem até uma caixinha que você consegue travar durante tanto tempo, ela não abre. Sim. Então, coloca o celular lá dentro. Se você não consegue, deixa que o outro apague. Mas, bom, se dedique a você um tempo de manhã, sabe? Respire, ouça uma música bacana, agradeça, arrume a sua cama, sabe? Faça movimentos fora do celular. Simone, mas eu já entro num looping de manhã cedo, tem isso, tem aquilo de trabalho. Acorde antes. Se você sabe que você tem que sair determinado horário, acorde antes. O que acontecia comigo? Falo que não precisa, não existe padrão. Eu tenho que fazer igual o que a Simone fez. Não, você vai criar uma rotina. Você vai descobrir. Exatamente, que vai se encaixar com a sua vida. Eu amo ler. Eu gosto de livros, eu não gosto de... nada contra quem gosta de ler em e-book, né? Nada assim. Eu gosto de segurar o livro, de escrever, grifar. marco. Eu faço ali, eu entro na história. Eu gosto disso. E eu falava assim, como que eu vou fazer isso? Porque eu trabalho muito. Eu costumo dizer, bate 9 horas... da manhã, meu telefone fica uma... Aí eu falo, gente, não tem como. Aí tem a rotina, porque a minha filha vai pra escola, tem tudo. Eu malho todos os dias, eu vou pra academia. É 1 hora que eu dou o meu corpo pra ele se recuperar. É tanto que dói na hora lá e hoje eu saio, acabou, não tem mais dor, porque ele já não precisa mais fazer. Ele está sendo treinado. Já está treinado para isso, né? Ele sabe que não tem. Então, eu queria, onde que eu vou encaixar? Eu falei assim, já sei, vou encaixar de manhã cedo. Eu vou acordar de madrugada. O que eu fazia? Disciplina. Eu coloquei para acordar 3h45 da manhã. Foi, Jesus, como assim 3h45? Gente, é admirável. É tudo treino. A primeira vez que eu fui, encostei, eu apaguei. Falei, gente, eu dormi. Não era pra ler, eu dormi. Aí eu falei assim, ao opositor, por que você tá fazendo isso? 3h45 é muito cedo. Muito cedo, o que você tá fazendo? Ninguém faz isso. Não tem isso. Vai, dorme. Aí eu dormi, eu falei, você me apagou? Falei, então tá bom. Eu pegava o livro e passei a ler de pé. Uau! E você não desistiu. Não, e eu lendo, aí chegou uma hora, lembra da mudança que fica mais fácil? Meu cérebro falou, mais um hábito, então o que ela vai fazer? Pá! Pronto, acabou. Hoje eu consigo acordar, eu acordo antes do celular. Às vezes eu acordo e falei, já tá na hora. Nossa. Aí eu vou levando, faço a respiração. Seu corpo se acostumou. Já se acostumou. Lógico que eu vou dormir mais cedo. Sim, sim. Quando bate 8 horas, tem um alarme que, preparar para dormir. Você consegue todos os dias. Gente, às vezes tem um evento, às vezes tem algo. Claro, tem suas exceções. Exatamente. Na exceção, ok. Mas o normal meu é ir dormir às 9 horas. E aí a pessoa, o que o corpo faz? Ele já está tão acostumado, eu não tenho questão para dormir. Olha, ele já é natural. Já é natural. Eu deito e durmo. Eu durmo.
tranquila. E pronto. Então, eu vi, quando eu falo para as pessoas assim, onde que você aprendeu isso? Eu falei, eu já vivi nas trevas. E eu sei o que é viver nas trevas. E sei o que é se virar para a luz. As trevas, elas não deixaram de existir em mim. Não, mas eu prefiro olhar para a luz. Eu contemplo a luz. Sempre você vai ter os dois. Você sempre vai ter as escolhas. Sempre. Deus é tão justo que Ele vai te dar sempre. Escolha. Só que a partir do momento que você escolher, é sua responsabilidade. Você vai colher os resultados. Lembra, não é culpa, não é o castigo ou prêmio. É responsabilidade. Sim. Daquelas escolhas que você fez. Você não pode chegar e falar depois, mas eu não queria isso. Você pediu, tá pedido e não pode ficar arrependido, entendeu? É daquele jeito, entendeu? E sim, pronto, dessa maneira. Conta histórias diferentes a partir do momento de semeaduras diferentes. Simples. É verdade. A gente colhe aquilo que a gente semeia, né? Exatamente. Você estava falando sobre a importância do silêncio, da solitude, da reflexão, da meditação. Quanto que tudo isso ajuda no nosso desenvolvimento pessoal? Então, tudo é vibração, tudo é frequência. Quanto a sua qualidade do que você ouve, do que você vê, isso traz para você. Tem gente que, por exemplo, que gosta de filme de terror. Gente, para o seu cérebro, aquilo ali não é uma mentira. Está acontecendo. Nossa. Então, imagina quimicamente o que ele vai produzir por você estar vendo aquilo ali. Da mesma maneira que você escolhe ver um filme legal. Eu gosto muito de filmes que tratam com fatos reais. Pessoas que passaram, tiveram uma aprovação, que fizeram algo bacana. Essas pessoas ficaram pessoas maravilhosas. Não, aquele momento, aquele ponto, elas tiveram uma transformação. E é como se fossem, assim, vitrines que Deus te coloca para você ver. Olha aqui. Se inspirar. Você se inspira. Olha isso aqui. Olha como que deu certo. O atleta, por exemplo, ele tem muito disso. É uma solitude, porque ninguém vê o atleta treinando, o choro. Quantas vezes ele repete aquilo? Quantas vezes ele faz aquilo? Quantas dores ele sentiu para fazer aquilo? E aí ele chega lá na hora e ele consegue realizar e as pessoas aplaudem. Só que assim, mais do que aquela medalha que ele recebe, aquele prêmio, é a realização pessoal dele, porque ele sabe que ele passou por uma fornalha, que ele foi forjado naquilo ali que ele decidiu fazer. Que levou um tempo. Exatamente. Não foi de uma hora para outra, né? A pessoa treinou para aquilo ali. E dependendo do que ela escolha, ela vai treinar mesmo. Então, você ter boas práticas. Eu ouço música boa. O que traz frequência? Uma música boa, um filme bom, boa conversa. Sabe, sentar na mesa e falar, nossa, o que será que a gente podia fazer pro mundo? Por exemplo, hoje com tanto carro elétrico, eu falo assim, gente, tem que sair alguém aí inteligente e pensar numa reciclagem dessas baterias, porque verdade. É o assoalho do carro inteiro. Quanto isso não vai prejudicar o que daqui planeta. a 5 anos, né? O que vai ser feito? Então, você ter conversas saudáveis e não sentar simplesmente na mesa e falando da vida do outro. Deixar o tempo passar. Vamos falar do outro, falar do coisa. Não, vamos ser intencional. Exatamente. O que você está fazendo para você? Eu faço uma meditação assim. Nossa, me traz uma calma. Essa respiração, essa forma de respirar que eu falo. Você pôde... Quando você faz isso, você diz para o seu cérebro que você está seguro. Você já reparou quando a pessoa tá ali, coisa vai acontecer, algo não sei o quê. Aí conseguiu pular, conseguiu sofá. Você fala, ufa, por quê? Respirou. Aquilo você está dizendo para o seu cérebro, eu estou seguro.
Passou. Então, essa respiração, como é importante, porque quem fica naquela agitação, o cérebro está sempre preparado para adrenalina. A pessoa vai fugir. Em alerta. Está em alerta. Não, respira. A respiração traz essa calmaria. Traz essa calmaria, porque você ensina para o seu corpo que ele está ali. Você está dizendo para ele que ele está seguro, entendeu? Que ele está bem. Simone, eu tô aprendendo tanto com você aqui nesse podcast e eu queria que você contasse pra gente como é que você adquiriu tantos conhecimentos, tanta experiência que hoje você tá contando pra gente. E você não só fala, mas você vive. O que aconteceu pra ter essa mudança de chave e hoje você transformar as dores, as situações da sua vida em testemunho, em palavras de incentivo, de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo? Eu vou usar uma analogia. Hoje, quando eu vejo essas pessoas que se dizem feministas e elas impõem determinadas atitudes, sinceramente, eu fico... isso é meu, é uma inferência minha. Como eu me sinto. Todos nós passamos por desafios. Eu tive momentos na minha vida em que eu fui traída, eu fui deixada de lado, eu fui afundada, já fui molestada. Quando você enfia num poço, eu só tinha uma certeza, Giovana, que eu ia sair daquele poço. Que aquilo ali não ia acabar comigo. Porque a pessoa que tinha esse poder, poderia fazer isso, que foi a minha mãe. Ela é viva, eu a amo, mas eu tive questões sérias com ela. Ninguém mais faz. Ela era a única pessoa. Então, essa forja, ela ocorreu. Quando eu olho para a pessoa e eu vejo essas meninas falando, lógico que elas têm algo que aconteceu na vida delas e que elas, ao invés de transformarem, ressignificarem, elas preferiram guardar o que não era o bom dentro delas. E por isso que eu falo que nenhuma delas me representa. Por quê? Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é sacrifício. Só que cada vez que eu era afundada, eu subia. E subia melhor. Subia com mais decisão, com mais certeza. Então, não tem. O que eu lembro todos os dias é de quem eu sou filha. De verdade. Sim. Eu, como mulher, Deus me deu para todas nós, né? Eu falo que ninguém ama como uma mulher. Ninguém sente como uma mulher. Ninguém vibra como uma mulher. E Deus deu pra gente o poder da criação. Nós criamos vida no útero ou no coração. Nós temos isso. Então, não vai ser ninguém que vai virar para mim e vai dizer que isso é qualquer coisa. Nunca foi e nunca será. Eu tenho compaixão dessas pessoas, mas assim, elas nunca vão me representar, porque eu sei quem eu sou. Eu peguei as minhas cicatrizes, e eu tenho várias cicatrizes por escolhas minhas, por responsabilidade minha, que eu ressignifiquei, e eu saí do outro lado não magoada, não ressentida. Eu saí um ser muito melhor, sabendo da minha identidade de verdade. Essas pessoas que fazem isso, infelizmente, eu falo que elas esqueceram do primordial, que nunca foi o lugar do outro. Eu não quero ser homem, eu sou mulher. Eu amo essa posição, eu amo esse cuidado que Deus tem comigo. Então,
Isso nunca vai ser. Eu quero que, ao morrer, esteja escrito lá: aqui jaz uma mulher, e uma mulher feliz. Dessa maneira, não são essas dores, nunca vai ser a respeito do que o outro fez. É de mim. Então, eu saí forjada muito melhor, e eu respeito a minha ancestralidade, não só da minha família, como de outras milhares de mulheres que morreram, não para a gente ocupar o lugar do outro, para a gente ter voz por ser mulher, desse jeito. E quem conta uma história diferente disso, infelizmente eu posso dizer que a pessoa já morreu. Ela só esqueceu de deitar. A única coisa. Que incrível é encontrar propósito na dor. E a gente tá aqui, a gente tá vivo, e a gente precisa valorizar todos os dias das nossas vidas, transformando os dias difíceis em propósito. E eu vejo isso em você, Simone. Que bom ouvir tudo isso. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, que se identificou com você, com a sua história, com tudo que a gente falou hoje nesse podcast, que deseja mudar, que quer parar de se sabotar, de colocar a culpa nos outros, ou que está com muito rancor no coração. Que mensagem que você pode dar para essas pessoas que estão te ouvindo e que não conseguem mudar, mas desejam? É as pessoas lembrarem desse quem eu sou. Esse momento, você não é forjado à toa, você não passa por determinadas situações à toa. A estrada, ela pode ser complicada, mas existe um final, e o final que você decide viver, porque esse poder está nas nossas mãos. É só lembrar da seguinte frase: a vida é um presente que Deus deu pra gente. O que nós fazemos com ela é um presente que nós damos para Ele. Essa é a lembrança que a pessoa tem. Que comece por você. Sempre cuide de você, viva o seu melhor, porque você vai ver exatamente isso acontecendo na sua vida. O melhor, sempre. Que comece por você. Se você se identificou com esse conteúdo, se acrescentou na sua vida de alguma forma, compartilhe com quem você ama, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra, que eu tenho certeza que você vai ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. E a gente se encontra no próximo podcast. Até mais. Muito obrigada, Simone. Eu que agradeço.